Se você olhar a curvatura da Terra, o rio Amazonas está bem no meio da curvatura. Ela não vai para o Polo Norte, ela vem para o Polo Sul. Então ela começa a cair, as águas que evaporam do rio Amazonas, mais a umidade da transpiração das plantas, faz um rio voador que vem desde o rio Amazonas e cai onde? Lá no Sudeste. E onde cai essa água toda? No Pantanal Mato Grossense, formando uma área de 55 mil quilômetros quadrados de área alagada. E o que tem acontecido com as matas, com as queimadas, os cortes, essa água, esses rios voadores não tem mais fornecido. Então, nós temos uma massa de ar quente agora, que está girando no Brasil, as massas polares do sul não conseguem empurrar, e nem esse rio voador consegue derrubar essa poluição, essa massa quente para o sol. Por quê? Em toda a volta do Equador, você tem sempre deserto. Ali perto da Austrália, na África, o Brasil é o único lugar que não tem. Por quê? Graças ao Amazonas. Nossa, o Amazonas está lá? Pois é. Todo o sistema brasileiro depende. Aí o professor fala de ecossistema, bioma e estuda o ciclo da água. E no Enem vem uma situação, problema. Entenda por que da seca que estamos passando no momento. Tem a ver com o rio Amazonas. Por quê? O ciclo da água, a água que escorre é o rio. A água que evapora, os rios voadores. E a água que infiltra, para onde vai? Forma esse aquífero que eu disse, aquífero Walter do chão em Rio Ramsar. Ah, mas nós temos aqui, e também em Minas e no meu estado, um aquífero Guarani. Pois é, só que nós não estamos repondo. Ribeirão Preto está começando a ter tremor. Por quê? Só está tirando. As pessoas estão usando água mineral de um aquífero de 200 milhões de anos para tomar banho. Bem-vindo à estupidez brasileira. Então, qual é o papel dessa área? Levar os alunos a refletir sobre questões geográficas históricas. Então, o Enem, ele tem essa característica, entender que os conceitos, os conteúdos são integrados. Eu não vou dividir o meu conteúdo, você tem que pensar sempre interligando geografia com história, história com ciência. Por quê? É uma leitura de mundo e não uma leitura do meu conteúdo. O aluno será levado a fazer essa leitura de mundo por meio de diferentes gêneros, revistas, jornais, uma situação-problema em que ele terá de resolver problemas. Daí a necessidade de competências e habilidades. E por último, lá, matemática permeando tudo isso. Até que isso ajudou em alguma coisa? Não compliquei mais a vida de vocês. Pode passar isso tudo. Eu trabalho no INEP, que é o órgão que faz essa avaliação. Sou professor há 28 anos, como eu disseram. Pode passar? Então, você está preparado para as pessoas precisarem de um atendimento diferenciado para o Enem? Que é isso que os nossos alunos precisam, e nem eles têm consciência de que a prova do Enem não é simplesmente uma prova de conteúdo. Pode passar? Tivemos mudanças. Desde o ano passado houve alteração nas regras de correção das redações do Enem. A partir de então aumentou o rigor na correção, quer dizer, eles vão pedir mais competências e habilidades. Algumas coisas foram expressamente proibidas, como textos totalmente desconexos. Sempre é um tema que vai permear a prova. Para a correção também haverá maior cobrança da ortografia. Porque eu vou ser médico, mas imagine um médico que não saiba falar a língua e escrevê-la decentemente. Imagine um professor de geografia não tem obrigação de conhecer português. E em que língua você acabou de dizer isso? Eu escutei um professor de matemática falar, eu sou de matemática, eu não tenho obrigação de conhecer português. Eu falei, pois é, em que língua você acabou de dizer isso? Então, antes, para que houvesse um terceiro corretor, era necessário que houvesse uma discrepância de no mínimo 200 pontos de uma correção para a outra. No Enem de 2015, a discrepância precisará apenas ser de 100 pontos. Então, quer dizer, o rigor será maior. Sendo se torna muito mais importante a preparação para a prova, né?
já se preparando para fazer uma boa prova. Isso aqui é um texto do Enem, do MEC. Se vocês olharem ali, tá, não tem vírgula. Volta para você ver o próprio texto do MEC. Aqui teria de ter vírgula, adverbial, esse sendo, isso aqui é um cacófato, né? O próprio texto do MEC está cheio de erros. Aqui não há vírgula, aqui é uma adjunta adverbial, né? De lugar, de tempo, por aí vai. Mas é só para a gente ver como o MEC pede e ele próprio não faz revisão. Próximo. Quando se fala na área de linguagem, o que é linguagem? Linguagem é que é considerada toda a capacidade humana de articular significados coletivos. Então, quando se fala em linguagem, não é só a fala que nós adquirimos com o ocioide há 150 mil anos, mas também a tentativa de representar o pensamento nas cavernas de 130 mil anos até 1330, como algumas cavernas de Raimundo Nonato. Então, todas as expressões, toda a forma de comunicação, seja ela falada, oral, pensada, e todas as linguagens. Então, o Enem, ele usa isso, linguagem como algo muito amplo. Eu posso pôr uma letra de uma música para tirar uma pergunta de matemática. Eu posso colocar o quadro Guernica para fazer uma pergunta de geografia e história. O Guernica retrata a Guerra Civil Espanhola e fazer uma pergunta de matemática. Então, linguagens não é apenas para quem seja de língua portuguesa. Toda a prova é permeada por linguagens. E o que isso quer dizer? Eu tenho de começar a montar provas, a pensar provas, usando história em quadrinhos, pegar uma receita, por exemplo, e colocar no meu texto e dali tirar uma pergunta, pegar uma poesia e fazer uma pergunta, pegar um texto literário e fazer uma pergunta de geografia e história, por aí vai, uma fotografia. Então as linguagens permeiam o nosso Enem. Luiz, e como ficou aquela questão lá do seu orientador que você não fechou? Pois é, lembra? Tem uma boa memória. Aí eu peguei, o menino de 14 anos sentou e resolveu com a fórmula de Bhaskara e disse, eu fiz 3.000 pesquisas, primeiro grupo de pesquisa. Tem tempo, né? Ah, então tá, tô em cima. Fique tranquilo. Eu não tô, calma. Eu sou doidinho da cabeça mesmo. Para ser professor em 4 áreas tem que ser louco, né? Eu falo que eu sou a primeira inclusão da minha escola. Então, ele fizeram os cálculos e aí ele separou em 3 grupos. Primeiro grupo, pesquisas do interior, falsas. Ele disse, são todas falsas. Eu fiquei envergonhado. 1000 pesquisas do litoral, falsas. Falei, vou embora pro Brasil. Pesquisas São Paulo, good. E aí, primeiro lugar, por que você usou fórmula de Bhaskara? Segundo lugar, para que você usou Atlas? E terceiro, por que são falsas e por que são verdadeiras? Ficou claro? Não. Então, a competência exigiu dele várias habilidades. Ele recebeu uma situação-problema. Dadas 3.000 pesquisas realizadas no estado de São Paulo, quais delas são de fato fidedignas? Considere a questão geográfica, espacial e numérica quantitativa. Uma situação-problema. Então, ao aplicar a fórmula de Bhaskara, primeiro, para que serve a fórmula de Bhaskara? Alguém sabe? Para cálculo de áreas. E nós que somos de geografia e história, nós nunca usamos Bhaskara nisso. Por quê? Nós não sabemos usar isso, porque nós temos o conteúdo, mas nossa geração não aprendeu a usar isso no cotidiano. Então isso não é parte do nosso cotidiano. É deles, porque eles aprendem a saber fazer o que é cálculo de Bhaskara e para que serve. Então isso para ele era arroz com feijão. Para mim não era. Eu levei muito tempo para entender isso. Aí ele disse, olha só, quando você usa a fórmula de Bhaskara, você tira x1 e x2 e você fica com números positivos. Falei, e o que isso tem a ver com áreas? Pois é, você me deu um problema que envolve uma área muito grande, o teu estado, eu não sabia. Fui no Atlas, 243.000 quilômetros quadrados do estado de São Paulo.
dividida em 3 áreas: litoral, interior e capital. Eu peguei essas 3.000 pesquisas e joguei nas 3 áreas. Interior tem 200.000 quilômetros quadrados. Quando você aplica a fórmula, nem precisaria de fórmula. 1.000 pesquisas realizadas num espaço de 200.000 quilômetros quadrados, impossível você ter coberto toda essa área. Foi verdade, eu só tinha ido em algumas cidades do interior. A fórmula de Bhaskara me denunciou. Litoral do estado de São Paulo, 20.000 quilômetros quadrados, quase o tamanho do Israel. Com 1.000 pesquisas no estado, no litoral, você não andou toda essa área. Verdade, eu só fui a algumas cidades do litoral. Agora, capital de São Paulo, 1.000 quilômetros quadrados, 1.000 pesquisas. Significava o quê? A matemática estava mostrando que eu só tinha feito quantitativamente uma área perfeita da cidade. Era a única amostra que eu deveria considerar como verdadeira de geografia humana para uma pesquisa de formação de professores. Ficou claro? Aquilo fez um toy na minha cabeça, porque eu falei, gente, e é verdade, olha lá, 20 metros vezes 10 metros, 200 metros quadrados. Áreas são sempre números positivos. O engenheiro, quando ele vai pegar uma maquete, quer saber se está com erro, ele joga a fórmula de Bhaskara. Se der número negativo, significa que o cálculo da área está errado. E nós aprendemos, ficamos na 8º, 9º ano fazendo fórmula de Bhaskara. N vezes resolvemos sem saber para quê. Temos o conteúdo, mas não tínhamos a competência. E o que o Enem hoje cobra? Por exemplo, podem cobrar lá. No ano que vem teremos as Olimpíadas. Considere que um jogador, um arremessador de 2 metros, arremessa uma pedra de 2 quilos, que é o peso daquela bola de ferro, a uma velocidade, num movimento retilíneo uniformemente variável e constante, sem atrito de vento, a 20 metros. Quando ela cairá, eu vou ter de usar o quê? Cálculo vetorial. Várias vezes eu vou ter de usar fórmula de Bhaskara para medir essa área e ter a exatidão em que ela cairá. Ou seja, não basta eu saber Bhaskara, eu também tenho de saber resolver uma situação, problema contextualizado. E essa contextualização são coisas do cotidiano hoje. Ajudei ou piorei? Aí, para terminar o meu mestrado, ele disse assim, você quer ser mestre pelo Canadá? A palavra mestre é diferente de professor. Professor é quem despeja conteúdo. Você pode ser um bom educador, uma pessoa que tem a boa intenção de construir competência, conduzir. Mas você veio fazer um mestrado no Canadá. E mestre para nós é uma palavra muito séria. Mestre significa magister, aquele que sabe mais, magis, aquele que tem mais para oferecer. Mestre significa aquele que tem magia. Você precisa ter algo muito mais para oferecer aos seus alunos. Se não, contente-se em ser educador. Mas se você quiser ser mestre aqui no Canadá, você vai se matricular no 3º ano do ensino médio para resgatar todas essas competências que você não tem. Uau! E eu fiz, e para mim foi a melhor coisa, porque hoje eu brinco, deito e rolo nas 4 áreas do conhecimento. Isso graças a um modelo de educação que eles têm, que tem 100 e poucos anos, que funciona. Por quê? Enquanto no Brasil, oi gente, vamos aprender misturas. Mistura é quando isso, isso e isso. Existem 2 modelos de misturas, mistura homogênea e heterogênea. Exemplo, água e óleo com vinagre. Para que serve? Vai cair na prova, no vestibular.